Esse vídeo muito provavelmente está saindo no dia do meu aniversário, então parabéns pra mim. Nos últimos dias eu vi que o análogo horror russo estava se popularizando. Eu vi no canal do Zedin do IP e eu decidi ver ele. Eu não entendi bulhufas porque eu não sei nada de russo, mas ele já era bem famosinho na época que ele estava sendo postado, mas eu só descobri isso agora porque eu sou uma tonta. Mas os canais do Zedin e do IP e do criador original vão estar na descrição junto com os vídeos originais, porque eu precisei de um pouquinho de ajuda deles nos vídeos deles para poder entender um pouco do que estava acontecendo. Magnitoshanitskaya Oblast é uma cidade fictícia. É a junção das duas cidades Magnitogorsk e Shatinsky. Oblast seria traduzido para condado ou região. E no primeiro vídeo a gente vê que é apresentado um alerta para a população dessa região que a primavera está chegando. E com isso, eles deveriam se manter alerta quanto ao risco de alagamentos e incêndios florestais. Mas eles falam de algo que põe em risco a população. Outra coisa que vai botar eles em risco é os opletais. Esses opletais vão estar soltos devido à temporada de caça, e é aqui que o Analog Horror começa a meio que brilhar. As recomendações para a população é não chegar perto de florestas, evitar essas florestas ou até bosques, porque eles ficam mais por lá. Mas se você estiver numa floresta por algum raio de motivo e ele te encontrar, o que vai acontecer é, ele vai te atacar com seus membros longos, e com as vértices que ele possui, ele vai te agarrar como se ele fosse uma cobra. Ele vai quebrar os ossos das suas pernas para poder te derrubar, e vai prender os seus braços para você não ter nem tempo de reação. O guia diz que, caso você tenha sorte, você tem que primeiro se manter de pé e acertar o pescoço dele se sua mão estiver livre. E você tem que atacar o pescoço porque esse é o ponto fraco. E tem que ser da maneira mais forte que você conseguir. Se você tiver mais sorte ainda, ele vai te soltar e é nessa hora que você vai correr como nunca. Porque devido a seus membros longos e a sua altura, eles vão se enroscar em árvores. E esses seres, opletais, eles são reais na cultura do folclore eslavo. Ou seja, eles realmente fazem parte de uma cultura. São realmente criaturas de um folclore. Mas a diferença é que no folclore eles têm metade de um corpo, possuindo apenas uma perna e um braço e um corpo muito esguio. Eles ficam em florestas e, quando uma pessoa passa, eles pulam, se enroscam em uma pessoa desavisada, quebram os ossos dela e se alimentam do sangue, que é a mesma coisa que esses opletéis aqui fazem. No segundo vídeo é uma forma meio que de admissão, uma fita para quem entra na formação antiacrática. Acráticos são as criaturas que essa formação vai ter que lidar, as criaturas que estão causando problemas em Magnitoshanitskaya. Ou seja, os opletais não são as únicas coisas que eles vão ter que lidar, e sim com um grupo chamado acráticos. Mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês entenderem direitinho. Acrática seria algo ou alguém que flerta com anarquia, e a anarquia seria a ausência de governo ou autoridade. Mas nesse contexto, vamos dizer que ele se refere à desordem, ou seja, ao caos. No vídeo, o narrador diz que, ao se juntarem para essa formação, as pessoas que fazem isso são honrosas, porque essa missão de enfrentar acráticos é super perigosa, devido aos perigos que essas criaturas apresentam para a integridade humana. Até que isso aparece. Se você tem problema com flashes, luzes piscantes ou até problema tipo epilepsia, pula para esse minuto porque vai ter flashes e luzes piscantes. Внимание! Essas imagens são meio que um teste para ver se o espectador está possuído. Os sintomas de quem apresenta essa possessão ao ver essas imagens são de delírio, confusão, convulsões e inconsciência. E caso você apresente algum desses sintomas, você deve procurar um médico imediatamente. Segure essa informação por alguns segundos até eu falar mais sobre isso. O vídeo informa que essa formação foi criada em 1992, por conta das interações dos humanos com os acráticos, ou seja, isso causou problemas e eles tiveram que tomar medidas drásticas. Na ilustração mostra que os acráticos não são só opletais, mas tem várias espécies, pois se fossem só eles, teríamos aquela imagem com um alerta de opletai em uma floresta. Além disso, esse vídeo informa que eles trabalham tanto na terra quanto na água, confirmando mais o que eu acabei de dizer. Os acráticos meio que seriam uma família de várias coisas, e dentro dessa família temos os opletais, mas os acráticos são divididos em dois grupos, pragmates e kefals. Os pragmates possuem a forma física e apresentam alto perigo à integridade humana. Já os kefals, eles não possuem forma física, mas afetam a mente das pessoas. Nos dois vídeos do Zedin e do IP, eles traduziram as duas palavras desses grupos e as duas vêm do grego.
Pragmatis vem do grego antigo, que está na raiz de palavras como pragmático e pragmatismo. A deriva da palavra é pragmata, que significa fato, ato, negócio ou coisa feita, mas o conceito é tudo que é prático, funcional e é voltado para a ação real. Já kephos vem de kephale, também do grego, e ele pode significar cabeça. E teve outras informações que eu vi que significava mente, mas isso explica também sobre esse grupo que afeta a mente das pessoas. Mesmo que não seja tão emocionante saber dessas coisas, ainda é uma coisa interessante, porque o criador teve a decência de pesquisar um pouco para poder fazer todo esse universo. Não é mesmo, Urban Spook? На этом первый ознакомительный фильм окончен. В будущем вам предстоит каждый день встречать угрозу и защищать людей от опасности. Да поможет вам Перун. Nesse trecho final, a frase significa que Perun o ajude. O Perun é um deus da mitologia eslavo, que é o deus do trovão, guerra e da justiça. E ele é até comparado com Thor e Zeus devido a esse título de deus do trovão. Mas essa frase em específico seria mais ou menos um que Deus te ajude. Na Rússia, a religião mais comum é a católica ortodoxa, mas nesse Analogy Horror, a religião eslava ainda estaria bem forte e viva nos dias de hoje. No terceiro vídeo, a gente tem um pouco mais de explicação sobre os kephos, que afetam a mente das pessoas, e ele seria meio que uma espécie de infecção e apresenta dados sobre isso, sendo a parte amarela os ataques e azul as infecções. A infecção atinge em grande maioria mulheres e pessoas mais velhas. Essa infecção não é detectada a olho nu, mas temos o primeiro estágio que é evidente, e são os sintomas de perda de apetite, sensibilidade sensorial, que causa irritabilidade e cansaço. Segundo estágio, a pessoa não apresenta interesse nos hobbies que ela costumava gostar e fazer, e ela começa a voltar aos compromissos por vontade própria. No terceiro estágio, a pessoa vai parar de fazer qualquer coisa, vai reclamar de fortes dores de cabeça que não param por nada, vômito e o apetite dela vai sumir por completo. No quarto estágio, a pessoa vai parar de ter atividade cerebral e vai ter parada respiratória. Caso a pessoa identifique os 3 primeiros estágios, ela tem que correr para ir ver um médico, porque nesses 3 estágios o governo já tem um tratamento para isso, porém no quarto não existe nem volta para isso. O tratamento é basicamente forçar a pessoa a fazer diversas atividades que estimulam corpo e cérebro. Na descrição do vídeo é uma transcrição de uma conversa entre a paciente Sofia e o doutor. A Sofia foi internada para ser tratada em um centro especializado para as pessoas que são infectadas. Em um mês ela recebeu alta e ela parecia super bem, e o doutor decide chamar ela para outra consulta. De cara ela vai dizer que tá ótima e que tá com um bom apetite, mas ele chamou ela porque ela começou a faltar os próprios compromissos, e ela disse que tinha muitas coisas para fazer, tarefas domésticas para realizar. O médico, ele decide testar ela. Tem uma mancha de café na mesa em que ela tá, e ele entrega um guardanapo e pede para ela limpar aquela manchinha. A Sofia fica imóvel e ela começa a suplicar para não voltar para o centro, porque ela já estava melhor e que ela não precisava ser mais tratada. E então ela começou a chorar e se encolheu um canto na sala. Os kephos podem mentir para se manter dentro do hospedeiro. Mas e se a Sofia realmente estivesse bem e só não quisesse ir para o centro de volta porque lá não era um bom lugar? Bom, a gente não tem resposta para isso. No quarto vídeo é um alerta para as crianças e adolescentes se manterem em segurança. Um acrático em específico ataca apenas seres indefesos, ou seja, essas crianças e adolescentes. Eles se escondem em edifícios abandonados, porém nessa imagem que é para ilustrar como seriam esses edifícios, essas regiões que eles ficam escondidos, tem uma frase que se traduz para Veles salvará nossas almas. Veles é um deus da mitologia eslavo, sendo o deus do submundo, terra, gado e associado às artes místicas, música e truques de metamorfose. Ele é um oponente de Perun, o deus do trovão. Eles são comparados a Loki e Thor nessa brincadeira. Porém, Veles e Loki não têm nada a ver. Eles apenas têm a ver na afinidade com a magia, a metamorfose e a trapaça. Mas vamos voltar. No vídeo informa que as crianças acabam indo para essas construções abandonadas para brincar, e é nessas horas que esses seres se aproveitam para atacar eles. É muito improvável que você saia com vida se algum desses bichos te pegar. Mas caso você se encontre com esse ser específico, você tem que atacar o pescoço dessa criatura. E caso você tenha sorte e ele te solte, você tem que gritar por ajuda.
o mais alto que você conseguir para atrair a atenção de várias pessoas, porque esses seres só vão atacar se você estiver totalmente sozinho e não acompanhado. Mas eu acho que a melhor forma de você não ser atacado por essas coisas é você só simplesmente não ir em construção abandonada. No quinto vídeo, ele avisa sobre criaturas que te atacam em casa. Mas essa região é tomada por tudo, puta que pariu. Os Erdais são criaturas da mitologia eslava, e eles são altos e esguios e são quase como Slenderman. Esses seres costumam vagar à noite querendo assustar as pessoas, produzindo sons para elas ficarem espantadas. Mas nesse caso, esses Erdais estavam causando problemas com barulhos em telhados e chaminés. A população reclamava desses barulhos e quando ia averiguar, se deparava com esse bichinho aqui. Ele é inofensivo, ele só fica perto das casas em dias frios, porque ele quer se aquecer, mas se você tentar afastá-lo, ele vai se assustar e ele vai acabar te dando um tapa na cabeça. E devido aos seus membros longos e à sua altura, ele pode causar concussões leves. O ideal é você ligar para o Ministério de Emergência, dizer o que está acontecendo e informar o seu endereço, e eles vão até a sua casa para te ajudar com esses Erdai. Mas esse guia, na verdade, era antigo, informações de 93. E em 94 houve atualizações, porque os Erdais, na verdade, foram chamados de Kefals ao invés de Pragmatas. Eles são os primeiros Kefals a terem forma física, mas eu acho que na verdade era uma alucinação que esses Kefals causavam. As recomendações atuais são de que, ao ouvir os barulhos, você tem que ignorar eles por completo, porque se você der bola, você vai sentir fortes dores de cabeça e náusea. Se a sua janela estiver aberta, você tem que fechar ela, sem olhar para o lado de fora, e aí você vai pegar o seu telefone e ligar para o Ministério de Emergência. Você vai ter que esperar o Ministério chegar, mas você não pode abrir a porta por nada, porque os Kefals vão fingir ser o Ministério de Emergência dizendo para você abrir a porta, mas você não pode abrir. E quando você sabe se você tá seguro? Ninguém sabe. No sexto vídeo, ele é outro guia. Esse é para quem vai pegar cogumelos nas florestas para poder cozinhar. Ele informa que se você ficar nos arredores da floresta, você vai ficar totalmente seguro, mas ele tem instruções para caso você entre dentro da floresta, por algum motivo idiota. Se você ainda estiver perto da saída, é só você dar meia volta e ir embora. Mas caso você esteja muito fundo ali, não faça barulho e ignore os barulhos ao seu redor. Você vai ouvir vozes pedindo por ajuda e até gente que você conhece falando com você, mas não são eles. É o mestre da floresta. Ele vai querer fazer esses sons para poder atrair você ou ele poder saber onde você tá. Caso você tenha seguido essas instruções, mas continua na floresta, você tem que tirar sua roupa, vestir ela do avesso para potencializar o seu cheiro, andar em círculos em uma árvore ressecada para poder atrair o mestre da floresta. Quando a mão dele aparecer, você vai ter que dar meia volta nessa árvore e sair calmamente da floresta sem se virar e ignorando as vozes. Temos um corte e eles dizem que esse guia era de quando eles não tinham informações, mas agora com informações novas, a recomendação atual é de que ninguém entra e nem sai da floresta. Mgła. O que foi esse símbolo que acabou de aparecer? Esse símbolo é de Chernobog, deus eslavo que representa o mal, azar e tragédias. Tem alguns arquivos que vão dizer que ele e Veles são a mesma coisa, mas em minha teoria, para mim, eles não são. O Zedin compara o mestre da floresta a Leshy. Leshy é um espírito da floresta na cultura eslava que protege as florestas e os animais selvagens. Ele não é um espírito bom, mas ele também não é um espírito ruim. Ele é neutro, mas ele gosta de pregar peças em quem tá na floresta. No sétimo vídeo, ele alerta sobre a chegada do solstício de inverno. Mais uma coisa que chama atenção é a Noite de Karatum, que é o título desse vídeo. Karatum é um espírito maligno, da cultura eslava, do submundo. Ele é a personificação da morte súbita, do frio extremo e da escuridão. O que talvez prove que a Noite de Karatum seja mais um acrático que causa mais problemas para essa população. No vídeo ele diz que o inverno será rigoroso, podendo ter risco de nevascas, avalanches e soterramentos por causa da neve. Mas também os acráticos vão ficar mais ativos para procurar abrigo e comida. O governo ele tem um feriado do dia 20 ao 23 de dezembro e ele recomenda que ninguém saia de casa. Você tem que estocar água, comida, remédios e formas de se aquecer. E você tem que isolar a sua casa. Você tem que bloquear as portas e as janelas para que nenhum acrático consiga entrar na sua casa e nem você olhar para o lado de fora. Acredite em mim, você não vai querer ver o que tem lá fora.
Caso você more em fazenda ou uma região rural e um animal morreu antes desse feriado, o recomendado a se fazer é descartar a carcaça longe da sua casa, a mais de 50 metros, e a preferência deles é que você deixe uma floresta, porque os acráticos vão comer aquilo e eles vão pensar que talvez eles possam te deixar em paz pela comida que você deu a eles. Essas figuras são chamadas de ídolos, e elas são basicamente totens. O vídeo diz que você jamais deve chegar perto ou pedir ajuda a alguém sobre essas coisas, e nem ajudar alguém que está pedindo ajuda sobre essas coisas. Mas não temos explicação do porquê não podemos fazer isso. O vento de Karachun, ele acaba carregando doenças respiratórias, e eles falam que em 100% de certeza você vai ficar doente se você acabar pegando essa friagem. Então o recomendado é você se aquecer bem e não sair de casa em hipótese alguma. No 8º vídeo, nós vamos seguir meio que uns geólogos, porque eles estão atrás do quartzo ferruginoso, e ele fica em uma vila de Magnitoshatinskaya. Uma fábrica foi construída para poder escavar e poder auxiliar os geólogos até achar esse quartzo, mas o que eles acharam foram artefatos antigos e o corpo fossilizado de alguém não identificado. Mas eles não deveriam ter feito isso. Um acidente aconteceu nessa fábrica, mas o vídeo não explica o que aconteceu. Mas 146 pessoas acabaram sendo mortas. Os funcionários e os geólogos que estavam atrás desse quartzo e estavam vendo e abriram aquela cova morreram todos no local. O 8º vídeo é o último, porque o criador acabou abandonando porque ele queria deixar tão perfeito o próximo vídeo que isso lhe causou muito estresse, e ele decidiu simplesmente abandonar a série. Mas eu tenho uma teoria que é baseada na do Ip. O Ip ele diz que talvez aquele corpo que foi encontrado seria do Veles, o que eu já digo que não. Na minha teoria, aquele corpo seria de Chernobog, que era um aprendiz de Veles na questão das artes místicas, porque ele tinha um conhecimento muito bom e Veles queria que ele fosse seu aprendiz. E ele acabou dando esses artefatos antigos que possuíam muito conhecimento sobre a magia, sobre a metamorfose e entre outras coisas das artes místicas. Quando Chernobog morreu, ele escolheu um local para poder descansar com os segredos dos artefatos e das artes místicas. Talvez aqueles artefatos pudessem dizer como você acorda as suas artes místicas ou até coisas bastante inteligentes ao nível de Veles, sabe? Porém, quando eles abriram aquele lugar, eles meio que profanaram o corpo dele, profanaram o seu descanso. E quando ele acordou, ele decidiu que iria matar todas as pessoas, os geólogos e funcionários daquela fábrica. Porém, isso teve consequências para as pessoas, porque ele acabou soltando os acráticos como uma forma de punição de terem perturbado seu sono eterno e terem encontrado os artefatos que ele escondeu.